E o YouTube ainda tem esse delayzinho, então... É verdade. Isso aí. Tranquilo. Sim, o papo de hoje, ele é até bem tranquilo, Vou deixar na no verdade. monte aqui, tá? Suave, George, Beleza. suave. O papo de hoje é bem tranquilo, na verdade. A gente até chegou a pincelar esse assunto em outros encontros, que tem a ver com a questão do ponto de vista, escolher o seu próprio narrador. E como a Margaret, ela é bem específica nos pontos que ela faz, é bem prática também, é um assunto muito rápido. Antes de começar a falar o que ela tem a dizer sobre esse assunto, eu queria ouvir de vocês, porque assim, para mim, uma das primeiras coisas que a gente vê de escritores iniciantes em grupos de WhatsApp, de Facebook, sempre vai cair a bendita daquela pergunta: é melhor escrever em primeira ou terceira pessoa? Acho que todo mundo já viu essa pessoa e todo mundo também em algum momento já foi essa pessoa. Então, eu queria ouvir de vocês algum problema, algum questionamento, alguma situação que enfrenta em relação a isso, a escolha de ponto de vista da sua história e o seu narrador, de modo geral. Alguém tem alguma coisa para comentar a respeito disso? Fui clicar no desmutar, o telefone bloqueou a tela na hora, foi muito bom. Bom, eu tenho, na verdade, alguns pontos. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é até muito mais novo, ele deve ter uns 17 anos. E eu meio que mentoro ele de certa forma, sabe? Eu tento ajudar ele nessa questão da escrita da mesma forma que eu gostaria de ter sido ajudado nessa época. Então, eu tento transmitir um pouquinho de conhecimento, né, que a gente tem aí, tento, né, aprender com ele também, em relação às histórias dele, e essa semana ele já tinha uns anos que estava com uma história aí na cabeça que ele estava querendo botar no papel e estava com dificuldade e tal, né, ajudei ele com alguns conceitos básicos, indiquei material de leitura, etc, e de repente essa semana, na verdade ontem, ele apareceu com o primeiro capítulo escrito, né? Não só o primeiro capítulo, mas alguns outros, e veio me questionar: oi Yuri, eu finalmente consegui tirar do papel, mas eu tô com uma dificuldade que eu tô achando que a pessoa que eu escolhi para narrar, né, o meu ponto de vista, não tá legal. Eu tô achando que tem alguma coisa errada. E eu falei assim, vamos lá, né, me manda aí o texto para eu dar uma olhada. E eu confesso que eu ainda não consegui fazer uma análise muito profunda do texto, até porque ele me mandou ontem à noite, mas numa primeira impressão que eu tive, e aí como a Marina mesmo disse, acho que esse é um problema que todo mundo passa, principalmente nos estágios que são mais iniciais da escrita, né? Se você nunca escreveu nada, ou se você escreveu muito pouco, você ainda se sente um pouco confiante naquilo que você está escrevendo em relação a esse tipo de dúvida mais técnica. E nessa primeira leitura que eu fiz, a conclusão que eu cheguei foi que, tipo assim, não é que o ponto de vista que ele escolheu tá errado, mas é que ele não sabe trabalhar o ponto de vista que ele escolheu. E isso acontecia muito comigo no começo, é que tipo, eu escolhi o ponto de vista de primeira pessoa como só que às vezes eu narrava coisas que eu não tinha como saber em primeira pessoa, era como se a perspectiva vazasse. É como se eu estivesse tentando narrar numa perspectiva de primeira pessoa, mas eu estou trazendo informações que o personagem não tem como saber. E às vezes algumas coisas que ele narra são muito... Porque assim, a impressão que eu tenho é que quando você narra em primeira pessoa, é como se você estivesse dialogando com sua própria cabeça e recontando uma história. Dependendo da abordagem que você fizer, né? Porque se a gente estiver falando de uma coisa talvez como um testemunho, né, uma confissão, um registro, né, tem até um nome para isso, a própria Margaret fala nos vídeos, que se agora, tipo, aquele estilo de The Handmaid's Tale, né, que é tipo confissão mesmo, tipo um registro. Sim, confissão testemunha, ela chama Witness Literature. Isso aí. Então, tipo, é um jeito específico de você narrar e provavelmente você vai colocar coisas como eu lembro de me questionar que o tamanho
quarto não era o suficiente para 2 pessoas. Tipo assim, vão ter intervenções no texto que vão mostrar que você está relembrando de uma coisa. Isso se você estiver narrando do ponto de vista de um testemunho mesmo. Mas se for uma coisa que está acontecendo em tempo real, provavelmente seus pensamentos vão ser mais naturais. Eu peguei o copo da mesa, estava quente, o café, queimei minha língua, né? Mas dificilmente você vai falar assim, não, eu peguei a coisa da mesa e pensei, nossa, está quente o café. Tipo, esse tipo de intervenção de, eu pensei, refleti, é uma coisa que quebra a fluidez do texto quando você está narrando em primeira pessoa. E eu vi que logo nas primeiras frases que ele escreveu, ele fez algumas coisas nesse estilo. Então, eu sinto que esse tipo de dificuldade que a gente tem é mais por falta de prática, talvez, e um pouco de reflexão de como é que essa perspectiva seria se fosse você como pessoa contando essa história ou relembrando essa história, sabe? Será que você teria esse tipo de pensamento? E também tudo depende de como que você quer afetar seu leitor, né? Como é que você quer alcançar o seu leitor, que tipo de narrativa que você quer fazer. Mas eu sinto que nesse primeiro momento, quando a gente está começando, a gente tem dificuldade não de escolher só, mas de entender os pontos de vista e como é que eles vocês acham? Acho que resume bastante essa introdução na conversa. Oi, diga, o que queres dizer? Opa, estão me ouvindo? Sim, senhor, manda bala. Estamos ouvindo. Legal. Bom, enfim, eu penso o seguinte, eu trabalho com os 2 tipos de narrador, né? Particularmente eu prefiro mais o primeira pessoa, né? Quando o personagem tá na história, porque dá para você brincar e ele descobrir as coisas junto com o leitor, né? Então, eu gosto dessa estratégia, né? Eu acho que fica mais interessante pro meu tipo de narrativa. Mas também tem a vantagem da terceira pessoa, desse onisciente, é que ele tem essa opção de fazer digressões, né? De analisar coisas que não estão lá, ou falar de coisas que as pessoas não sabem. Então, é uma outra forma de abordagem. Talvez ela tire um pouco dessa dinâmica da surpresa, porque como ele sabe de tudo, ele pode acabar, né, revelando coisas antes da hora, se a gente não tiver um cuidado com isso. Mas é interessante essa relação. Eu escrevo das 2 formas, mas eu particularmente me sinto melhor quando eu estou trabalhando com o personagem, descobrindo as coisas junto com o leitor. Então, o onisciente me atrapalha um pouco em algumas situações. Então, esse conto que eu estava comentando com vocês no começo da conversa, antes da gravação, tá em primeira pessoa, pra gente ir descobrindo junto com o personagem. O impacto só funciona por conta disso. Se tivesse em terceira pessoa, logo no início já seria possível entender a história, né, do porquê da pergunta do nome do conto. Então, eu acho que é uma escolha que depende muito do que você quer dar de impacto, né? O Yuri comentou bem. Então, se você quer que ele tenha, a gente tem que ter um personagem aí narrando de fora, pra gente poder ter informações mais amplas, né? A gente quer a surpresa, se a gente quer dar um impacto, né? Acho que aí o personagem em primeira pessoa favorece mais isso, né? Acho até que aquele pessoal que faz o Stick-Lit, por exemplo, meio que sabota isso quando eles têm um personagem, a história em primeira pessoa, né? Tipo, a Anastácia tá contando a história dos 50 tons, mas tem, né, o inconsciente dela falando com ela e fazendo ironias, enfim, e dando dicas aí que talvez ela não tenha percebido, né, por conta própria. Então talvez até se sabote aí um pouco nessa história, esse estilo de narrativa, né? Mas enfim, acho que é isso. Acho que os 2 personagens funcionam, depende muito de como você tá querendo interagir com o seu leitor. É isso. Perfeito. Tanto o que tu falou, Joy, quanto o que o Yuri disse antes, acho que resumem bastante essa introdução que a Margaret faz, porque ela realmente coloca a questão da narrativa e dos pontos de vista como uma escolha. Primeiro, analisando quem fala e para quem se fala. Então, a questão do primeiro, em primeira pessoa, terceira pessoa, está participando da história, ou se é só um personagem que assiste de longe, muitas vezes não é o protagonista, mesmo sendo em primeira pessoa. Então, o que tem que se tomar cuidado nessa escolha é justamente ver quem fala. Não é só uma resposta objetiva, é fulano que tá falando, é primeira pessoa, ele é o protagonista. A gente tem que sim ter cuidado. Se ele é um personagem, ele é o protagonista, quais são as informações que ele sabe, quais são as informações que ele não
sabe quais são as características desse mesmo para cuidar da voz que ele fala quando ele está em diálogo, como que ele fala quando ele está falando, entre aspas, com si mesmo, literalmente narrando, e para quem que ele está falando. E aí a gente tem que ter cuidado também, porque existem vários tipos, até mesmo quando se trata de primeira pessoa. Se a primeira pessoa está escrevendo um diário, isso que você está lendo a história é um diário em primeira pessoa, é uma gravação, é um testamento com voz, vai ter marcas da oralidade. Então, assim, também tem que ter cuidado com isso. Para quem é em primeira pessoa, tem um motivo para essa história estar sendo contada. Então, essas são coisas que a gente tem que se cuidar quando a gente escolha de qual voz narrativa a gente vai escolher, qual ponto de vista nós vamos escolher para nós. E eu acho que o Léo tem algo para acrescentar agora. Pode dizer, Léo? Opa, plot twist. Acontece. Resistiu a nossa voz, né, Léo? Tô ligado. Para falar para vocês, porque meu livro também trata. Tem duas histórias ocorrendo, uma é narrada em primeira pessoa e a outra em terceira. Então, isso tudo no mesmo livro. Então, eu também já passei ainda estou passando uns perrengues, as dores do. Principalmente um ponto que o Flagrari falou, do narrador em primeira pessoa ficar se demorando muito em algumas coisas, quando, na verdade, naturalmente, ele não teria um tipo de pensamento. Eu acredito que o Flagrari está se referindo a eventos que acontecem com a pessoa que está narrando. Foi isso, Flagrari? Eu não sei se eu entendi bem. Porque, por exemplo, se o narrador está narrando no presente, aí ele entra numa briga e ele leva um soco na cara e, tipo assim, se demora 20 linhas descrevendo a sensação do soco que ele levou, pode realmente soar bem estranho. Agora, em termos assim, da pessoa ficar refletindo muito, eu já discordo um pouco, porque depende se a pessoa sabe fazer bem. Por exemplo, entrevista com o vampiro Danny Rice em primeira pessoa o tempo inteiro, e a maior parte do livro tipo assim, o personagem refletindo os arrependimentos dele e tudo mais. Ele demora-se mais refletindo e tem aquela coisa sensorial toda do que de fato acontecendo alguma coisa na cena. Então, eu acho que é por aí. Acho que o tempo verbal influencia muito. Se a gente está em primeira pessoa narrando no presente, não tem tanto espaço para você ficar se demorando em certas coisas corriqueiras, porque, teoricamente, a pessoa está narrando o que está acontecendo com ela naquele momento. Então, ela não pode demorar mais tempo pensando no que está acontecendo com ela do que agindo. E outra coisa um perrengue que eu estou passando sério, é que, tipo, geralmente, pelo menos eu aprendi que em primeira né, que é sobre o desenvolvimento meio que em detrimento ao desenvolvimento de um plot ou multiplot, digamos assim. Mas a questão é que, como a história tem duas coisas, tem um personagem cuja história é narrada em terceira, e a personagem em primeira pessoa narrando a própria história da outra, tem muito plot também. Então, acontece que as coisas vão sendo reveladas de uma maneira muito mais devagar do que seria se fosse tudo em terceira pessoa. Em terceira pessoa, o narrador muda de lugares e de tempos e de épocas assim muito mais fácil. Enquanto em primeira pessoa, basicamente você tem uma câmera no ombro do narrador e se um evento não acontecer na frente dele, você não pode contar. Ou então você só pode contar se alguém contar na frente do narrador que alguma coisa aconteceu. Então, para você trazer um plot, principalmente se tiver muita coisa que aconteceu no passado e você tem que revelar no presente as conspirações e tudo mais, eu acho muito mais complicado em primeira pessoa, porque tem essa questão da câmera estar no ombro do narrador e depende de tudo passar na frente dele para ser revelado. Então, a dica que eu queria dar é tipo assim, se você tem muito plot, se a história começa a ser contada do meio e tem muita coisa no passado que tem que ser revelada para o presente, considere terceira pessoa, porque senão você pode ter um livro muito mais longo do que planejou, entende? Então seria mais ou menos isso.
Na verdade, ô Léo, só para complementar, deixei você terminar seu raciocínio, né, para não quebrar, mas o que eu estava querendo dizer é que, embora eu concordo, a gente tem essas reflexões sim, eu acho que faz todo sentido, inclusive é um dos poderes da primeira pessoa. Mas o que eu falo é essa, eu não sei nem talvez como definir isso em termos técnicos, mas seria essa autoconsciência da reflexão durante a reflexão. É tipo assim, então eu comecei a devagar que eu parecia estar, que eu estava muito mais velho do que eu deveria ser, ou me sentindo mais velho do que eu deveria ser. Tipo assim, quando você começa a devagar em cima da divagação, sabe? No texto. Não que isso esteja errado, é só que se isso é uma característica do seu texto, que ela se mantenha ao longo do texto. Essa, não sei, talvez essa super reflexão, né? Essa dupla camada de reflexão. E no caso dele, eu vi que isso era muito pontual no texto, sabe? Que eu trouxe como exemplo. Que é tipo assim, no geral, era uma reflexão simples. Era tipo assim, eu estava me sentindo meio cansado, eu acordei, eu tinha dormido mal na noite anterior, eu vi que eu tinha os olhos fundos e estava me sentindo meio velho. E aí eu pensei, aí de repente ele faz um ponto assim. E aí eu pensei que eu estava me sentindo muito mais velho do que eu parecia ser. E ele retoma esse tipo de pensamento algumas vezes em alguns locais que eu sei que eu dando exemplo não é tão bom, mas se provavelmente vocês pegassem o texto para ler, vocês iam ver que parecia meio fora do ritmo essas colocações, como se elas fossem desnecessárias, porque no decorrer da narrativa original, a gente já tinha entendido isso a partir da reflexão em primeira pessoa, sem essa autorreflexão, sabe? Não sei se fez sentido. Mas, enfim, isso foi só um exemplo mesmo que eu quis trazer. Eu acho que o grande poder dos pontos de vista, além de tudo, sério, né? E colaborando um pouco com o que o Léo falou por último aí, né? De você pensar um pouco em qual dimensão a sua narrativa vai se tornar, se você escolher talvez o ponto de vista errado. Inclusive a Margaret até fala disso, mas a gente pode trazer isso mais para frente no papo. É que a escolha do seu ponto de escolha estética não é só uma questão de afinidade ou de facilidade de você como escritor. É claro que essas questões entram, mas eu acho que, para mim, existem dois pontos principais que você tem que pensar, que são tipo assim, o alicerce da decisão, que é controle de informação e o quanto você quer legitimar o discurso. Como assim? O primeiro de uma ação como o Léo disse, né? Às vezes, até o Joy também falou, né? Formas de se utilizar a primeira pessoa é fazer com que descubra coisas junto com o escritor. Isso é o controle, junto com o leitor. Isso é o controle de informação. O quanto de informação vai ser para o leitor ou não, o quanto ele vai poder ficar sabendo. E isso influencia diretamente na experiência dele como leitor, e essa decisão é o que torna isso possível ou não. É óbvio que a gente tem outros mecanismos para fazer esse controle, mas esse é um dos mais poderosos, um dos mais simples de serem trabalhados. Então acho que o primeiro ponto você quer que seja uma narrativa que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, que o leitor tem uma visão de vários personagens, inclusive a gente vai até chegar nisso, mas pode ter vários pontos de vista numa mesma história, mas enfim. Qual experiência de controle de informação que você quer dar para o seu Léo, que determinados pontos de vista conseguem trazer melhores que outros? Eu tinha uma história que eu fui mandar por uma vez para uma seletiva, até do próprio André Bianco, do Página Dourada. Eu mandei 3 histórias, né? E essa foi uma das que não passou para a fase seguinte, mas eu gostava muito dela, que chamava Floresta das Bonecas. E é uma história que eu pretendo contar ainda em algum momento. E ela conta a história do ponto em primeira pessoa, do ponto de vista de um jardineiro, mas é uma narrativa não confiável, porque o jardineiro tá sempre bêbado, tá sempre sob efeito de alguma coisa, ou ele também é muito supersticioso, então ele acredita muito no sobrenatural. Então eu trago visões na narrativa que vão te fazer o tempo todo
duvidar se aquela escolha se tudo aquilo que está acontecendo é realmente verdade. E dá para trazer esse exemplo com várias narrativas que são assim, né? Eu acho que a escolha do primeira pessoa nesse caso é muito poderosa porque tipo ele está narrando do ponto de vista dele. Ele pode estar mentindo para você, leitor. Ele pode estar escondendo coisas para você, de você, leitor, né? A Marina, como eu, gosta muito aí do Zafon, né? Que Deus o tenha, coitado, morreu esses tempos aí para trás, foi uma perda, inclusive, muito triste. Tem um livro dele que eu sou apaixonado, que para mim é o melhor livro do Cemitério dos Livros Esquecidos, da série, que é O Jogo do Anjo. E é um livro narrado em primeira pessoa, mas você descobre que ele é totalmente não confiável em certo ponto da narrativa, principalmente nos outros livros. E você sempre se pergunta, o que caralhos aconteceu nessa história? Você não sabe, mas não é importante você saber exatamente o que aconteceu. É importante você saber o que aconteceu pro personagem principal, como ele experienciou essa narrativa, sabe? Então, acho que no que tange isso de quão legítimo é o que você está lendo, essa escolha de ponto de vista ela também é muito importante. Até para você escolher se você está não só experienciando coisas e descobrindo coisas junto com o leitor, mas se você está escondendo informações do leitor, né? Que pode ser o caso. Você está manipulando o leitor porque você é o personagem em primeira pessoa que está narrando. Completamente. Inclusive, vocês estavam falando aí sobre algumas diferenças nessas escolhas de primeira ou terceira pessoa, e eu queria acrescentar que a gente vê a primeira pessoa não só com essa questão de confiança ou desconfiança, do que vê, o que sabe, o que não sabe, e da estratégia de ir descobrindo coisas com o leitor, mas também perceber que a primeira pessoa vai permitir uma intromissão interior desse narrador muito maior, subjetiva. É claro que em terceira pessoa isso também pode acontecer, mas vai acontecer de maneira muito mais rasa do que se a história ou então aquele trecho específico estivesse sendo narrado em primeira pessoa. Em primeira pessoa vai ser aquela experiência completa da pessoa que está narrando. Tanto o fluxo de consciência em si, quanto os outros acontecimentos que esse narrador vai fazer, com ligações com o que está acontecendo no agora, o que aconteceram no passado, coisas que ele espera que aconteçam, impressões próprias sobre outros acontecimentos. Então, se você quer esse tipo de olhar para a sua narrativa, algo mais interior, mais profundo, e não tanto dos acontecimentos, acho que foi o Léo que também comentou sobre isso, a escolha da primeira pessoa seria mais interessante. De novo, vai depender de história para história. E eu queria acrescentar que isso também afeta em outros patamares da criação literária, porque vai afetar, por exemplo, na sua estrutura. Assim como o Yuri comentou agora há pouco, e que a Margaret também fala mais pra frente, essa questão dos pontos de vista múltiplos afeta na estrutura do seu livro, não só na voz que você está usando para escrever. Eu sempre lembro muito do livro Suicidas, do Rafael Montes, o primeiro livro dele, que lá em 2012 ganhou o prêmio Bem Virar. Ganhou não, desculpa. Ele não chegou a ganhar, mas mesmo assim a Bem Virar optou por publicar o Rafael. E dentro desse livro existem 4 pontos de vista diferentes, e não só, por exemplo, igual o George Martin faz, que cada capítulo é focalizado em um personagem. Ele faz realmente estilos completamente diferentes. Desses estilos em primeira pessoa, um adolescente escrevendo um diário sobre o que está acontecendo. Outros capítulos são em terceira pessoa, tentando mostrar aos poucos pinceladas do que se passa naquele local. Outros capítulos são as famílias desses jovens envolvidos em todos os acontecimentos. E por último, tem também umas escritas pessoais em carta desse mesmo autor desse diário. Então é uma escrita em primeira pessoa, mas um pouco diferente, com uma voz diferente. Então, assim, a escolha dessa narrativa, esse livro, na verdade, só funciona por conta dessas escolhas de ponto de vista e como ele consegue encaixar isso muito bem com a estrutura. Então, acho que, assim, no momento que a gente senta para pensar na nossa história, a gente vê que ponto de vista, que voz consegue se encaixar melhor. E a gente só consegue fazer isso na tentativa. Então, essa questão dos pontos de vista múltiplos, que também já foi tocado aqui antes, é muito interessante porque dá para se trabalhar com N possibilidades dentro de histórias diferentes. Quem aqui que tem experiência com isso, ponto de vista múltiplo? Se não me engano, alguém aqui tem.
Olha, eu tô desenvolvendo isso pro meu livro, mas dizer que tem grande experiência eu não posso dizer, mas eu posso dizer que meu livro é um projeto, assim, acho que talvez mais ambicioso do que eu posso concretizar. Eu considero, pelo menos considerando as minhas competências, porque vai ter a narradora em primeira pessoa que ela não é confiável, vai ter a personagem sobre a qual ela fala, que elas são ligadas sensorialmente, então tem a parte da história que essa narradora encarna na outra, digamos assim, começa a ver as coisas como se fosse a outra. Então tem dois pontos de vista em primeira pessoa de pessoas diferentes, né? Em determinada parte da história, a narradora vai apenas observar a outra como terceira pessoa, enquanto os eventos dessa segunda vão influenciar a primeira. Então vai ficar algo mais caótico, mas seria basicamente isso. Eu acho que o mais problemático nessa questão você, como alguma narradora em primeira pessoa e você meio que quer levar o leitor para descobrir as coisas com ela, você de fato botar no papel, você fingir que ainda não sabe das coisas, entende? Essa filtragem de informações que vão nas horas certas, eu acho assim de veras complicado, mas é excitante porque algumas coisas do plot não. A história tem que ser contada assim para que o universo do livro faça sentido no final das contas. Eu não sei se eu perguntei eu não sei se eu respondi ou só enrolei. Não, qualquer testemunho de experiência é válido. Mas, sim, de todo modo, assim, imagina, se a gente já tem que ter um cuidado e um planejamento muito bem pensado para um livro que você escolhe apenas um ponto de vista, quando se trabalha com pontos de vistas múltiplos, tem que ter esse trabalho redobrado, porque tu precisa ver qual é a linha principal, ou se até não tem linha principal, quando certas informações vão ser soltadas, por quais pontos de vista, isso interfere em toda a narrativa, e um deslize nessas questões, tanto de entregar informação por personagens que talvez não deveriam saber daquilo, ou em momentos errados, isso pode fazer com que a crença na sua obra, ou então aquela suspensão das crenças que acontece quando o leitor está lendo, ela se quebra por completo. A gente tem que ter muito cuidado e muito planejamento quando vai trabalhar com pontos de vistas múltiplos. E isso entra de novo... Diga. Só acrescentar que eu acho que a preocupação primária ainda não deve ser essa, apesar de que isso vai virar um problema depois. Mas eu acho que é mais fácil fazer isso depois que você completa o primeiro rascunho inteiro. Porque senão acho que você pode cair num loop ali que você nunca vai conseguir decifrar se você ficar voltando muito e refazendo muito. Eu acho que é melhor colocar tudo no papel, não importa se o manuscrito vai ter 1000 páginas ou 2000, e no trabalho de editar você remapeia onde cada informação está entrando, faz uma linha do tempo, e eu acho que, pelo menos eu vou tentar dessa forma, porque em determinado momento eu descobri que digamos assim, mais da metade das informações que aconteceram no passado, antes da história começar, vão ser reveladas, tipo, nos primeiros capítulos. Vai ser uma parada muito desbalanceada. Isso eu já me incomodei, eu falei, pô, será que tem que ser assim? Mas eu não vejo outra forma a não ser avançar assim e depois rebalancear se necessário, ratificar algumas informações depois, ver como eu vou dosar. Mas esse problema específico eu acho que eu resolveria assim, eu passaria batido, fazendo da forma como eu acredito que tem que ser agora, e depois no final tentar redosar as informações considerando o ritmo da história, né? Porque o ponto de vista em primeira pessoa, eu estou descobrindo na pele, pelo menos para mim, como tem uma pegada muito sensorial, as coisas demoram a acontecer, os trechos ficarão muito mais longos do que seriam se fosse em terceira pessoa. Então para não travar o processo, se for em primeira pessoa, como é no meu caso,
eu deixaria para depois, assim, como um segundo rascunho do livro, fazer um rebalanceamento de como a informação está chegando ao leitor. Não, com certeza, eu acho que para quem não tem costume de traçar todo a esquematização da história, é muito mais difícil fazer esse encaixe, principalmente de pontos de vista múltiplos. Não se tem toda essa estrutura pré-pensada. Eu vou agora incluir também algo que alguém comentou aqui por cima, mas a gente não se aprofundou, que a questão do ponto de vista também tem a ver com a questão do tempo. O tempo em que se passa a história, o tempo verbal em que ela é contada. Então, assim, se for pontos de vista múltiplos, se a história está no passado, se cada um desses pontos de vista está se passando no mesmo tempo, para quem esses pontos de vista falam, quando não são apenas uma terceira pessoa onisciente. E também trazer uma questão que a Margaret não fala, mas que é muito interessante nessa construção de pontos de vista narrativos, que é a questão da focalização. O que seria a focalização? Mesmo quando a narrativa acontece em terceira pessoa, ou seja, aquele narrador onisciente que está contando a história apenas do ponto de vista de observador, a história pode acompanhar um personagem e não só descrever as suas ações estivesse observando. Assim, dentro do próprio discurso, da própria voz desse narrador em terceira pessoa, acoplar coisas que tenham a ver com o narrador, com o personagem que está sendo focado. Vamos lá que eu vou tentar exemplificar. Existe um narrador em terceira pessoa contando a história de uma menininha no passado que passou por tal situação. Ele pode, nas palavras escolhidas, e aqui eu estou indo do macro para o micro, nas palavras escolhidas, usar termos infantis, usar às vezes termos em diminutivo, usar intromissões até mesmo que podem parecer que sejam pensamentos dessa menininha, mas que não sejam em primeira pessoa. Então, trabalhar com esse narrador em terceira pessoa, focalizando em um personagem específico, também permite que a gente faça essas brincadeiras. Não só narrando os acontecimentos, mas também no ponto de vista da palavra, no micro, nas escolhas que a gente faz. E parece uma certa intromissão que o personagem faz indiretamente dentro da narrativa, mesmo não sendo em primeira pessoa. Então é uma questão aí de ponto de vista que a Margaret não traz, mas que vários autores brasileiros mesmo trabalham dentro da teoria literária, que é muito interessante de prestar atenção. Tem mais algum comentário sobre a questão da narrativa e ponto de vista? Que não, então a gente pode seguir. Logo depois disso, a Margaret fala que todas essas questões de escolha são questões estratégicas. Então, aquilo que a gente também já comentou aqui, que a gente não vai escolher o ponto de vista só porque a gente gosta mais dele, ou só porque tem mais afinidade, mas sim porque ele serve melhor à história. Então, essa questão de olhar a escolha de ponto de vista de narrador como uma escolha estratégica ajuda a gente também a se planejar melhor na nossa escrita. E pensando principalmente que o que está feito não é definitivo. O livro não está definitivo até que ele vá para as mãos do leitor, e mesmo assim ainda há discussões sobre estar definitivo ou não. E nisso entra a questão de mudar essas estratégias. Se você acha que a sua história não está funcionando com um, mude, teste outro, não tá bem na terceira pessoa, pega um personagem. Que personagem é a melhor escolha para contar essa história? Não necessariamente sendo o protagonista. E eu sei que aqui todo mundo provavelmente já começou a escrever algo que parecia que não funcionava bem, que tinha alguma coisa que não estava certo, e a gente não sabe o que é essa coisa. E muitas vezes mudando essa questão da narrativa, dos pontos de vista, fazendo até mesmo pequenos exercícios, a gente consegue deslanchar melhor na escrita ou até mesmo descobrir uma história muito melhor. Yuri, quer comentar sobre isso? Basicamente eu ia trazer um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Tem um projeto meu que ele até faz parte desse... Gente, esse botão aqui some às vezes o botão de mute? O microfone, desculpa. Esquenta a cabeça, não. Eu concordo. Só um pouquinho. Léo, tava ouvindo o Yuri falar? Não. Então faz o seguinte, sai da chamada e volta, porque às vezes isso acontece. Sai da chamada e volta. O Yuri tá falando agora. Mas tudo bem, você tá na fila.
Ai, ai, eu nem imaginei que foi isso, que ele não tava me ouvindo. Não, acontece. Antes também aconteceu comigo, eu não tava te ouvindo, eu tive que sair. Mas tudo Que bem, viagem. coloca aí no seu exemplo. Bom, então, assim, né, existe uma lenda que fala que todo escritor tem o seu universo principal, se ele não tem ainda, ele ainda vai ter, né? Mas, enfim, eu tenho uma história que ela faz parte desse universo principal, né? E hoje eu tenho escrito alguns spin-offs em relação a ela. Mas quando eu escrevi isso há uns 4 anos atrás, quando eu resolvi começar, né, nesse empreendimento de escrita, tem até mais, acho que 5 ou 6 anos talvez, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Não que eu saiba hoje, mas eu sabia menos ainda naquela época. E aí eu peguei para escrever o primeiro capítulo desse projeto e eu comecei ele na terceira pessoa. Só que, como eu trouxe aí no começo do nosso papo, né, a gente, principalmente quando a gente não é muito maduro na escrita, a gente tem uma tendência a ter dificuldade com essa questão aí dos pontos de vista, mais por dúvida, às vezes, tipo, por você ficar eu esqueci como fala isso em português, né, tipo, second guessing, você ficar, tipo, duvidando de si mesmo, né, até do que por questões técnicas de fato. E aí eu comecei escrevendo em terceira pessoa, eu cheguei, sei lá, escrevi um capítulo, 2, e aí no meio do caminho eu falei assim, será que isso aqui ia ficar melhor em primeira pessoa? E eu fui lá e reescrevi em primeira pessoa, e vi que não fazia o menor sentido escrever em primeira pessoa, tipo, não tava fluido, não tava batendo, não tava trazendo os pontos de vista que eu queria, enfim, não estava se conectando com as pessoas, né? Foi um experimento que me provou que o meu primeiro instinto estava certo, mas é óbvio que pode acontecer o contrário também, né? Seu primeiro instinto às vezes está errado, né? Eu acho muito legal essa questão da perspectiva. Eu tenho um exemplo do cinema que eu acho muito legal, né? E a Margaret até fala disso em algum ponto, eu não lembro mais em qual parte em que momento ela fala isso, né? Mas ela fala que a gente aprendeu na literatura muito com o cinema, principalmente nessa questão de câmera se movendo, mudança de perspectiva e tal. E tem um filme que eu gosto muito que chama Ex Machina, né? É um filme de suspense e que, e olha como isso é legal, a gente tem a mania de achar que o nosso protagonista da história, ou seja, a nossa força motora principal, aquele que faz com que as coisas tenham as consequências de suas ações, né, modelem o enredo, né, causem maior conflito no enredo e etc. A gente tem o costume de achar que o nosso protagonista é sempre aquele personagem que a gente está narrando na perspectiva dele, e nem sempre é, né? A gente pode, por exemplo, pegar e narrar a história do Sherlock Holmes do ponto de vista do Watson. Se eu não me engano, inclusive tem muitas das histórias que são assim, eu nunca li, eu nem sei qual é o ponto de vista, né? Mas a gente pode argumentar a favor de que, beleza, eu posso narrar do ponto de vista do Watson, mas o protagonista continuaria sendo o Sherlock Holmes. Nesse caso do cinema, o meu argumento é de que o personagem principal, né, é uma história sobre inteligência artificial, sobre uma robô que um cientista criou, e o personagem o qual você está vendo a perspectiva, né, que em teoria seria o protagonista, entre aspas, é um cara que vai confrontar esse robô, vai testar se esse robô tem consciência ou não. Isso é a premissa do filme. E o meu argumento é de que o filme é uma história sobre o robô, é sobre a jornada do robô, sobre o crescimento do robô, sobre as escolhas que ele faz. Só que como ele está a maior parte, 90% do tempo do enredo, dentro de um quarto fechado, seria uma narrativa muito ruim. Seria tipo um ponto de vista muito ruim de ser explorado, porque seria um filme muito parado. A gente não teria novas informações chegando, a gente não teria acontecimentos, a gente teria pouca interação entre personagens, enfim, como filme, não funcionaria muito bem.
Mas do ponto de vista de estrutura, de narrativa, de personagens, de fábulas, enfim, de atos, a gente pode perceber que se a gente quebrar a história, o ponto de vista da história é o ponto de vista do robô, da Eva, né, que eu acho que ela chama. Enfim, então é muito interessante isso. Às vezes você quer, falando disso de narrativa e de estrutura, né, e de escolher, às vezes você está pensando em contar uma história do ponto de vista do seu personagem que supostamente é o principal, porque é uma história sobre ele, mas às vezes vai ser uma visão muito mais interessante se você pegar de um sidekick, de uma tia, de um primo, de um aprendiz, de outra pessoa que vai estar absorvendo a história daquele personagem que é o seu protagonista de fato, mas de um ponto de vista totalmente inesperado às vezes, né? Então acho que é um exercício legal você pensar, será que eu consigo tornar essa história mais interessante ainda que ela seja sobre a mesma pessoa? Léo, tu queria comentar alguma coisa antes? Ah, sim, é algo rápido. Foi uma coisa que, indo nessa linha aí do Yuri, a questão de experimentação, no início do ano eu estava escrevendo, assim que teve a quarentena, eu comecei a escrever só conto, também por medo de começar o livro lá, da continuidade, eu bloqueei no livro e comecei a escrever conto. Aí eu percebi um negócio muito esquisito, porque a gente discute muito, qual o ponto de vista que a história pede, ou coisa do tipo, e eu tava reparando que os contos, eu escrevi acho que uns 4 no mês, um eu nem terminei, mas estavam todos em primeira pessoa. Aí eu tipo assim, eu tive os insights sobre algumas superstições que eu tinha. A primeira que eu tinha é que, tipo assim, era que a primeira pessoa, isso era inconsciente, tá? No meu inconsciente, que você narrando em primeira pessoa, o leitor se conecta mais, assim, se você considerar todas as variáveis iguais, só que narrar em primeira pessoa, o leitor se conecta mais. Isso aí era uma coisa que eu falei, eu descobri que eu estava escrevendo em primeira pessoa, esse era um dos motivos. É claro que isso não é uma inverdade, mas eu, sem saber, estava indo por essa linha. A segunda é que para a gente também tem que se alertar se a gente não está escolhendo um ponto de vista por um motivo, assim, existe o fanservice, mas o contrário, o fanservice, assim, pro autor, né? Mais por um feitiço do autor do que por qualquer outra razão estratégica. Eu cheguei à conclusão que eu estava escrevendo aqueles contos em primeira pessoa, provavelmente também porque eu queria passar por situações daquelas que eu estava narrando. Olha só que loucura. Então, acho que um conto eu nem terminei, talvez seja porque não era adequada à primeira pessoa. Então, eu acho também, além das outras coisas já faladas, ficar atento nessas coisas de sabotagem, porque pode estar acontecendo aí, não sei, com alguém, eu espero que não, mas eu identifiquei comigo, que eu estava escolhendo a perspectiva puramente porque eu queria passar pelaquela experiência literária, mas não necessariamente aquilo ia contribuir para a qualidade do texto, né? Aí resultando no que um texto eu abandonei, eu me cansei, e então o resultado também não foi bom nesse caso isolado. Seria mais ou menos isso mesmo. É engraçado ver como na escrita a autoterapia e a autorreflexão nunca acabam, né? Pois é. Vamos lá, acontece. Daniel, Mamed, quer fazer alguns comentários? Sim, oi para todos, né? Hoje vai ser corrido, uma passagem breve, mas dá para partilhar algumas bem interessantes. Primeiro que, né, se eu começar a passar para algum ponto que vocês já conversaram, desculpem, tá bom? Mas assim, ponto de vista é uma função narrativa como qualquer outra, tá? É uma parte da estrutura da narrativa. E um dos problemas que a gente tem, né, está até citado como o problema mais grave de uma história naquele livro, o Your First Page, do Peter Selgin, é não estabelecer corretamente um ponto de vista, né? Fazendo algumas preparações de texto, às vezes meus, às vezes de outras pessoas, eu vejo que isso é muito comum de acontecer, rupturas de ponto de vista durante a narrativa. Você começa escrevendo a cena de uma forma e aí aquilo se perde, mas é porque na hora da fruição mesmo, a gente às vezes não fixa bem o ponto de vista.
E a teoria dele, né, do Peter Selling, que eu concordo, é porque a gente falha em estabelecer quem é o narrador da história. E esse narrador da história não é necessariamente só a voz narrativa da história. Entender quem é o filtro que está entre você, autor, e os personagens. Porque o narrador da história, ele tem alguns potenciais extremamente interessantes e, dependendo da sua história, claro, isso vai influenciar na escolha de qual voz da língua que você vai usar. Por exemplo, na narrativa do Tolkien, é muito comum que o narrador dele intrometa na história. Por exemplo, sei lá, se despediu sob o céu de estrelas incontáveis e não pela última vez. E não pela última vez por quê? Você está me dando spoiler da história? Narrador. É tipo isso. Então, ali há uma função de intrusão objetiva para te plantar uma semente. Quando você está usando, então, o ponto de vista, o que é muito interessante é pensar qual é a experiência mais legal consumindo a história, e não necessariamente para quem está contando. Naquela brincadeira da regra lá do susto versus suspense, com aquela história do Hitchcock, da bomba no restaurante, né? Duas pessoas conversando, a bomba explode, susto. Né? Uma imagem da bomba, duas pessoas conversando, suspense. Então, fazendo um resumão desse esquema, quando você usa isso combinado com o narrador, as intrusões narrativas são a oportunidade de contar que a bomba está debaixo da mesa e os personagens não sabem, né? Então, o narrador, ele é essencial para a construção de suspense na hora. Mas quando você quer, né, que coloca, quando eu loguei, se não me engano, o Yuri que estava falando, né, o algo que o Yuri fala com frequência, sobre esse uso desse narrador não confiável. Quando você quer gerar essa diferença, por exemplo, aí é interessante você colocar essa bolha na experiência da voz narrativa e empurrar a voz da língua para a primeira pessoa. O que faz com que tudo que seja dito ali está passando pelo filtro do agon do personagem. E aí, automaticamente, perde uma certa imparcialidade. Mas, quando a gente está num trabalho de terceira pessoa, ainda dá para fazer nuances interessantes e usar o ponto de vista a seu favor. Por exemplo, no Standard Oz, né, que eu já comentei meu várias vezes, que sai esse ano, eu uso muita técnica de iluminação. Porque eu queria, é mais interessante, porque né, o protagonista, por ser uma fantasia sombria, o protagonista ele tem um quê de mistério, de incompreensão em torno dele, seria mais interessante você ficar distante dele enquanto leitor do que próximo, em alguns momentos. Basta lembrar que em muitas cenas, por exemplo, de animações clássicas da DC, quando a gente está apresentando um Batman, não necessariamente está em outro ponto de vista, mas ele está no plano de fundo da tela. Ele está acontecendo no segundo plano e não no primeiro. Como a gente não vai trabalhar com plano no texto, a gente usa o ponto de vista para emular o plano. Aí você traz, ou seja, o primeiro plano do texto é sempre o ponto de vista. O segundo plano é aquilo que você pode iluminar na cena. Então, às vezes, o seu personagem ele vai ser melhor descrito, né? Ou a cena vai ter um efeito melhor para você, aquele capítulo, etc. Se você trabalhar o plano 2, que é o plano iluminado. E aí, naturalmente, você vai ver o ponto de vista acontecendo em outro personagem. Porque, como eu falei, da mesma maneira que você pode usar o autor para fazer a intrusão, para gerar suspense, que é ele que te conta que a bomba está embaixo da mesa, que imagine nessa cena, né, usado de exemplo, quem ia continuar conversando, né, sobre o último Big Brother se soubesse que tinha uma bomba debaixo da mesa, né? Por exemplo. Isso não faria sentido. Mas a ideia é que o suspense é causado quando o narrador informa a audiência, né, o leitor, né, o espectador, etc. Olha, tem uma bomba embaixo da mesa. Não conta para ninguém que eu te contei, não. É esse efeito dessa cumplicidade. Então, da mesma maneira que a gente pode usar isso na camada da voz narrativa, né, a gente também pode usar a aplicação dividindo a cena escrita em um livro em dois planos, né? O plano que é o do ponto de vista literalmente e o plano de fundo que é iluminado. Então, muitas vezes, o seu protagonista sendo iluminado, você consegue um efeito mais interessante do que entrando nele. Mas
tudo depende, como eu falei, né, baseado inclusive lá no livro do Peter Selgin, de você entender quem é a voz narrativa da sua história, quem é esse narrador. Mais um exemplo do Standard de Ossos, e tem um efeito curioso que eu desenvolvi lá, é que o narrador, assim como você, leitor, vai se tornando mais íntimo dos personagens à medida que o livro avança. Então, os mergulhos na psique vão se tornando mais fundos e mais longos, porque você, leitor, também está mais habituado àquelas pessoas. Então, é para simular um ganho de intimidade, entre aspas, né? A gente, no fim das contas, tem que procurar entender o que eu quero aqui. Qual o efeito que eu quero aqui? Porque, às vezes, a gente tende a ter esse olhar de que a imparcialidade do narrador é ideal. Não necessariamente, não existe nada que vai funcionar em qualquer história. E daí que esse estabelecimento do ponto de vista combinado a quem é a voz narrativa vai gerando vários e vários efeitos legais, assim, tanto para criar suspense, quanto para criar contradição, que é extremamente importante também, né? Para fechar, eu estou escrevendo um conto agora, um conto promocional para divulgação do Standard de Ossos, mas que é um conto que é a mesma história, tipo, o mesmo fato histórico dentro daquele mundo, daquela narrativa, é contado por pontos de vista diferentes na mesma cena, né? Então como se fosse uma conversa de bar, vamos colocar assim, e de pessoas lembrando de um evento, mas cada uma e os pontos de vista são totalmente contraditórios, né? E você fica ali como um leitor sendo jogado no ponto de vista, né, de uma voz narrativa que está te dando ali, de uma onisciência, mas ao mesmo tempo ela gera certos efeitos focais, né? Estava falando mais cedo. Para toda vez que alguém estiver contando aquela história, pelo menos é o que eu estou tentando fazer, né? Por isso que estou falando de a gente saber o que está tentando fazer, mas de forma que toda vez que a gente estiver contando aquela história, a pessoa que estiver contando o trecho da história, a gente tende a acreditar que a versão dela está mais certa, ou que aquela versão faz certo sentido, ou que um efeito que é legal também, desacreditar todas as versões. Mas isso é um joguete com voz narrativa e com ponto de vista. Mais um exemplo para quem quiser assistir, não tiver assistido, tem uma animação do Batman também, que é uma coletânea de curtas com vários estilos de animação, alguns mais digitais, outros menos, que eu não lembro, acho que é o Cavaleiro de Gotham, que é o nome. E aí tem uma que é muito legal, que são umas crianças de skate que encontraram o Batman e vão falar como é que foi esse encontro, mas cada uma delas encontrou em algum momento, e as versões das histórias vão se somando, é bem quem tiver oportunidade, assista. Faz uma brincadeira interessante com contar a mesma história em diferentes pontos de vista, né? O mesmo fato, a repetição, inclusive. Mas é isso, galera. Minha contribuição dos pontos de vista. Se alguém quiser comentar algo que eu disse, fique super à vontade. É interessante, Daniel. E, inclusive, essa questão da teoria da bomba do Hitchcock é uma coisa que a própria Margaret traz em uma das falas dela, e eu não sei se todo mundo aqui conhece ou se pegou bem como é que é o funcionamento dessa teoria, estratégia, entre aspas, diferenciação entre surpresa e suspense. Gostaria talvez que a gente explicasse um pouco mais o que é essa teoria da bomba do Hitchcock. É só perguntar aqui que a gente faz essa explicação, tá? Fora isso, se alguém tem alguma coisa para comentar? Certo, Joy. É mais ou menos assim, o Hitchcock faz a diferenciação entre dois tipos de cena. Ele atribui o sucesso das histórias dele pelo segundo estilo, pela segunda estratégia. O primeiro é duas pessoas numa mesa, ou conversando, interagindo, e do nada uma bomba história. Isso vai trazer uma surpresa para aquele leitor, ou para o espectador que está ali acompanhando essa história sendo narrada. E o segundo tipo, que é você construir um elemento de suspense, é você deixar aquelas pessoas conversando, mas você mostrar para a audiência, seja leitor, seja espectador, que tem aquela bomba ali embaixo.
um relance de um relógio, do timer, dos fios, ou então de alguém que colocou aquilo ali antes, ou do relógio andando, ou de algo que alguém falou antes dizendo que a bomba ia explodir tal hora, ou em tal momento, ou tal atitude ia desbloquear a bomba. E aqueles dois personagens conversando não sabem. Só quem tá assistindo de fora, ou lendo de fora, que tá consciente do que tá acontecendo. Então é isso que traz o elemento de suspense, não de surpresa em si. E por que isso é tão mais interessante em determinados momentos da história? Porque isso faz com que o próprio leitor ou espectador, de certa forma, participe ativamente daquela história. Que ele sabe o que vai acontecer no futuro próximo, ele só está esperando em como aquilo vai se desenrolar. Ele fica ansioso por algo que os personagens não sabem o que está acontecendo e tá todo mundo sabendo que tem a bomba ali embaixo e tá vendo os personagens conversando e o que vai acontecer, eles vão explodir, eles vão se salvar. E, então, assim, esse suspense com uma participação ativa do leitor. Então, gera esse, de certa forma, engajamento dentro da história e é muito mais interessante que a simples surpresa. É claro, não em todos os momentos, não em todas as histórias, mas na grande maioria das narrativas é mais interessante trabalhar com essa questão, então, do suspense, de mostrar um pouquinho a mais. Isso dá para fazer tanto em primeira quanto em terceira pessoa. A gente só tem que realmente saber estruturar muito bem a narrativa e essa voz que conta essa narrativa. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito obrigado. Assim, só um comentáriozinho, bem de leve mesmo. Eu tava refletindo uma vez agora aí. A primeira pessoa é muito tricky, né? Muito pregar umas pegadinhas às vezes. Porque, por exemplo, você tá contando uma história em primeira pessoa no passado, né? Eu estava em tal lugar. E se você está contando no passado, teoricamente você sobreviveu a tudo que foi passado, né? A tudo que ocorreu entre o momento do que você está narrando até o agora. Então, a gente tem que se ligar para não colocar, às vezes, algumas cenas desnecessárias para tentar criar um suspense, mas que não funcionam. Por exemplo, se você está num beco escuro e tem um assassino com uma faca chegando e algo do tipo, e você narra uma cena que você escapa do assassino, mas você está contando uma cena que já aconteceu e, tipo assim, então, na pior das hipóteses, você não morreu. Mas se a cena em si não trouxer nada além disso, por exemplo, às vezes você tem uma sequela, alguma coisa que o leitor ainda não sabe, né? Então, às vezes, o suspense se esvazia, né? Porque se o que estiver em jogo é a sua vida, você está narrando do futuro, a não ser que você seja o Brás Cubas, a cena em si pode não alterar e nem contribuir para o suspense, né? Tava tendo uma reflexão a respeito disso, que às vezes a gente, pelo menos eu, às vezes faço umas coisas assim, sem pensar, e depois vejo, putz, realmente tem que acrescentar algo mais, né, para ver o que mais está em jogo, além da vida do narrador em primeira pessoa, narrando no tempo passado. Seria isso. O tal do, ops, será que eu vou sobreviver? Pois é. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Então, eu queria só fazer um comentário aqui rapidão, que conversa bastante com isso que a gente está falando agora. E existem duas estratégias principais que dá para seguir, e de modo geral, e que são o leitor saber mais do que o personagem, ou seja, aquela história da criação do suspense, que a gente pode mostrar as bombas, entre aspas, para o leitor sem os personagens saberem, ou o oposto, que os personagens saberem das coisas e o leitor não. Os personagens correndo atrás, ou então, seja a primeira ou terceira pessoa, esses personagens sabendo do que está se passando e agindo em relação a isso, e o leitor não saber do que está se passando e continuar lendo justamente para descobrir essas pequenas coisas. E ter consciência disso acaba fazendo a gente realmente criar estratégias diferentes de suspense ou de surpresa, se necessário,
vão ajudar em toda essa resolução da sua história e na maneira com que ela é contada. Logo depois disso, a Margaret sugere um exercício para nós treinarmos os nossos pontos de vista, vozes narrativas, até mesmo os tempos. E antes de partir para esse exercício, que na verdade é bem simples, queria saber se alguém aí tem mais algum comentário geral sobre este assunto. Não sei quantos segundos eu deixo a pergunta no ar. Não, senhora, não temos. Então vamos lá. O exercício, na verdade, é o mais óbvio possível dentro deste assunto, que é treinar pontos de vista diferentes. Se você já tem uma história pronta ou encaminhada, pega uma cena. Quais são os participantes dessa cena? A história está em terceira pessoa? Tente contá-la em primeira. Talvez do protagonista, mas talvez da pessoa que está passando na rua e desculpa, esqueci a palavra em inglês. Witness. Testemunhou, presenciou o acidente que esse protagonista acabou sofrendo. Ou então, como falaram aqui antes, de algum parente, da tia, da irmã do protagonista sabendo deste acidente. Como é que seria a história? Como é que seria a voz dessa pessoa narrando? Então, fazer esses pequenos exercícios para tentar mudar os pontos de vista, como a gente comentou lá no início, às vezes fazem não só a nossa prática melhorar dia a dia, mas também a gente, quem sabe, descobrir novas vozes dentro da nossa história e novas possibilidades para essa história. Então, esse exercício serve não só para descobrir uma melhor maneira de contar, como às vezes até mesmo sair de um bloqueio, ou então fazer um spin-off, ou então fazer uma finalização, ou capítulos de maneiras diferenciadas. Então, é um exercício muito válido para se fazer. E exercício só funciona se a gente realmente senta e faz. Saber que funciona na teoria não dá certo. Estou falando isso mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa aqui dentro. Uma coisa que é muito legal, que às vezes a gente tende a não fazer, é exercitar em histórias curtas, né? Eu queria ter pensado nisso quando eu me enveredei na escrita. A gente às vezes vai no romance, muitos de nós vão no serializado, né? Mas a história curta é o palco da experimentação rápida, né? Você provar vários sabores, é aquela colherzinha ali no molho para você saber o gosto. Não precisa cozinhar o treco inteiro para 40 pessoas, se bem que não ficou bom. Então, eu acho bem legal, né? Exercitar na história curta, escrever várias, porque aí você não precisa, às vezes, pegar a mesma e reescrever. Você pode escrever várias e experimentar os pontos de vista, vozes narrativas, e ver o que se encaixa não só ao seu estilo, como a gente já falou em outros momentos, né? Mas aquilo que encaixa para a proposta daquela narrativa, né? É só experimentando mesmo para chegar lá. Não tem jeito, como se não foi nenhum nem dois escritores que disseram que se você é escritor, escreva, né? Então, a gente sabe disso e se esforça para manter a rotina, enfim, mas vamos experimentar sempre, experimentar mais, né? E experimentar vai do fugir do normal também, fugir da regra, escrever realmente dentro daquela proposta, assim, que é muito difícil subverter expectativas quando a gente quer obedecer às boas condutas, né? Então, pelo menos da minha parte, assim, eu tenho abrir uma filial da minha mente criativa para trabalhar histórias mais experimentais, coisas mais curtas, para sentir mesmo, sabe? Desenvolver alguns lados da minha escrita. É isso. Completamente. Depois de apresentar esse exercício, a Margaret, ela fala um pouco, tem um pequeno estudo de caso, como se fosse, mas super curtinho, onde ela fala como ela acabou aplicando isso ao longo da carreira, em dois momentos maiores, tanto na obra Elias Grace, quanto no próprio Conto da Aia. Em um dos casos, ela tinha 100 páginas da história escrita e em determinado momento ela viu que aquilo não estava funcionando, ou que ela estava com bloqueio, e ela até conta um momento que foi durante uma viagem de trem indo para Paris, ela estava com uma dor de cabeça horrível,
e deu aquele clique de vou tentar mudar o ponto de vista da história. E foi ali que ela teve que mudar todas essas 100 páginas e foi ali que essa história começou a realmente funcionar e foi até o fim. Talvez Yuri ou alguma outra pessoa gostaria de comentar sobre esse estudo de caso envolvendo esse exercício ou mudança de estratégias? Na verdade, eu queria trazer talvez uma reflexão que eu fiquei enquanto eu estava ouvindo, quando eu estava vendo ela falar sobre isso, desse estudo de caso, é que a gente como escritor, a gente tem um papel importante como leitor, que às vezes a gente subestima e a gente esquece que a gente tem, né? Eu lembro do Gaiman falar que em algum momento ele percebeu que se ele queria ser escritor, ele tinha que começar a analisar obras e não só ler obras, né? E que todo mundo que ele encontrou num certo, não lembro se era uma convenção, o que era, estava fazendo uma análise do livro que ele não conseguia nem entender num primeiro momento como é que foi feita, porque ele tinha lido o livro com os olhos de leitor, né? E eu acho que no que tange isso do ponto de vista, isso é mais um elemento que é bom da gente aprender com quem está fazendo certo e com quem está fazendo errado, sabe? Eu fiquei pensando, né, eu nunca li o Conto da Aia, né, eu vi só a série, mas eu sabia que era um ponto de vista de testemunho, né, porque eu já tinha visto alguns trechos do livro e a própria Margaret já tinha falado sobre isso. Mas eu tenho certeza que se eu precisar escrever uma história que é um testemunho, esse é um exemplo de lugar que eu vou procurar para saber quais são boas práticas disso, quais recursos ela usou para narrar certas situações e o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso trazer de inovador para essa abordagem, ou se eu quero escrever um testemunho, mas eu quero fugir totalmente do que todo mundo faz, como é que eu posso fazer isso, né? Tipo assim, é aquele famoso que a gente bate na tecla de entender a regra para poder subverter a regra, né? Então, eu acho que a gente subestima, às vezes, que essa estrutura narrativa, ela também tem a ver com isso, com tipo, a escolha do ponto de vista e que a gente pode aprender com outros escritores e provavelmente tiveram que experimentar e tomar uma decisão em cima disso, né? Por exemplo, o Assassino Cego, eu não sei se chama assim em português, né? Eu sei que chama The Blind Assassin, que é da própria Margaret. Além de ter 4 camadas de enredo, tem vários pontos de vista. Então, você quer uma história que tem pontos de vista e camadas de enredo diferentes? Pô, tá aí uma opção para você ir lá e estudar. Não ler só pelo lazer, pelo momento de prazer, mas ler pelo estudo também, né? Eu sei que muita gente não gosta, porque isso acaba tirando um pouco do meu prazer em estar lendo isso ou estar escrevendo. Não necessariamente você tem que pegar, abrir um caderno do lado do livro e ficar anotando, nesse trecho aqui ela usou tal técnica, nesse trecho aqui ela usou tal coisa. Tem um pouco a ver com o que eu falei numa das reuniões, né, de a gente da aquisição, né, o estudo e a aquisição. Estude o que for para ser estudado, teoria, ponto de vista, estrutura narrativa, etc. Quando você começar a entender essas coisas, adquirir esse conhecimento de maneira orgânica, natural, né, instintiva enquanto você está lendo, num aprendizado passivo pelo seu subconsciente, vai ser natural, mas você tem que estar disposto, você tem que ter ido para essa leitura com essa predisposição, você tem que ter ido falando assim, eu quero aprender. E aí, a hora que você for para a leitura com essa predisposição e já munido dessas ferramentas, já munido desses armamentos teóricos que você buscou em outro lugar através do aprendizado da prática deliberada, na hora que você estiver lendo, seu cérebro vai encontrar padrões, ele vai encontrar formulações, ele vai encontrar estruturas de forma natural. E você vai falar, opa, olha aqui, velho, isso aqui é o midpoint. Pô, olha só, velho, foi por isso que ela escolheu esse ponto de vista, né? Então, acho que ter esse estudo e muitas vezes você usar como caso de estudo algumas leituras
é muito importante. Então, eu fiquei com essa reflexão durante essa fala dela, que eu achei que era legal de trazer, né? Que, tipo assim, a gente não precisa ficar esperando outro autor vir falar, olha aqui, ó, tô dissecando o meu ponto de vista do meu livro. Faz isso você, cara. Disseca o de outra pessoa, entende por que ele fez aquilo, né? Só para finalizar meu ponto aqui, eu, por exemplo, muito antes até de ter começado a estudar sobre escrita, eu fui começar a ler Jogos Vorazes, e o livro me irritou do início ao fim. E hoje eu sei que o que me irritou no livro foi a escolha do ponto de vista, porque a narrativa é muito boa em termos de enredo. Eu acho o enredo muito interessante. Só que eu achei a escolha e isso é pessoal, né? Não tem como falar que isso é uma verdade absoluta, mas a escolha do ponto de vista, ser o ponto de vista da Katniss, eu achei equivocada porque primeiro eu senti que não estava agregando muita coisa para mim como na experiência. E segundo, estava sendo maçante certos pensamentos dela. Talvez tenha sido não a escolha do ponto de vista de primeira pessoa, talvez tenha sido a forma como foi executado, que é muito maçante, pensamento muito repetitivos, muito cansativos, né? Pode ter sido isso, mas eu senti que me afastou de conectar com a história. Que eu passei mais tempo achando a personagem chata e os pensamentos dela chatos do que lendo de fato e aproveitando a história. Então, tipo, é importante você aprender com quem faz certo e também com quem faz errado. Não necessariamente errado de maneira objetiva, mas errado para você como consumidor, que tipo não se conectou com você como leitor. Perfeito. Eu acho que essa questão a gente nunca deixa de ser leitor e o fato de começar a praticar com mais frequência leituras ativas, eu gosto até de misturar um pouco a questão da prática da leitura com o do mindfulness, é muito interessante, agrega muito com a gente ao longo do tempo, porque isso realmente a gente, como o Yuri falou, a gente consegue adquirir isso e isso se torna algo natural nosso. Prestar atenção nos detalhes, por que eles foram feitos daquela maneira e que efeitos essas estratégias geram. E com certeza isso agrega muito pra gente na hora da nossa criação com o passar do tempo. E acho que da minha parte é isso, galera. Se vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, então agora o calem-se para sempre. Aliás, calem-se até o próximo sábado. Alguém tem algum comentário de fechamento pra fazer, pessoal? Senão acho que da minha parte é isso. No Discord, não pelo YouTube. Fala, José. Fala, Joy. Tô esperando sua contribuição. Não, eu quero dizer que vocês falaram tantas coisas interessantes que eu tô aqui cheio de ideias aqui pra experimentar nos contos. Eu tô escrevendo um conto que a Margareth mandou eu refazer, que ela quer que vire uma novela. E agora eu posso aproveitar essas dicas aí que o Yuri tava comentando e que o Mamed acabou acrescentando. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista aí. E aí essa contribuição do suspense, da surpresa, vai ser bem interessante, né, pra história, porque são dois narradores, né, era pra ser um conto de 5 páginas, vai ter agora umas 60, então mudou um pouco a estratégia, então acho que esse encontro foi bem interessante aí pra a abertura da mente aí em relação a essas possibilidades da narrativa, pô, então queria agradecer aí, porque foi muito bom isso aí que vocês falaram, valeu. Isso. Pois é, eu acho que esses encontros, mais do que tudo, não dão coisas 100% novas pra gente, mas ajudam a colocar a gente no gás e aplicar aquilo que a gente não sabe que já sabe. Então, isso aí. O que a gente tá fazendo aqui é justamente o que eu falei, é a prática deliberada, é o aprendizado mesmo, né? A gente tá, tipo, absorvendo de maneira ativa esses conhecimentos que às vezes a gente tem ou a gente tá reciclando, mas é importante a gente fazer para que isso se torne cada vez, até o João Peçanha, né, grande João Peçanha, comentou hoje no Twitter, num post meu, eu fiz um tweet ontem que eu estava analisando uma obra minha e reestruturando ela, porque eu tô agarrado, não estava conseguindo ir para frente, e eu tenho uma beat sheet, né, eu tenho uma planilha que é baseada em estruturas narrativas de vários autores e coisas minhas também, de marcos, né, da história em relação tanto a atos como em relação a crescimento do personagem, né, meio que uma mistura aí de
de objetivo do personagem com o crescimento do personagem, né? O que cada parte da sua história, em teoria, deveria ou não entregar. E eu não sigo à risca essa planilha, ela é uma referência só mesmo, que eu acabei trazendo com vários estudos, mas eu fui ontem tentar me encontrar na minha história, porque eu senti que eu estava perdido e eu sabia como ela termina, sabia o que acontece no meio, mas eu não estava conseguindo conectar um pedaço que eu parei com o próximo pedaço que eu sabia o que tinha que acontecer, né? Eu falei assim, mas o que tem que acontecer aqui? Não está fazendo sentido. Então fui voltar para trás e botar ela na estrutura, e foi muito interessante, porque naturalmente, de maneira instintiva, eu segui praticamente todas as etapas dessa minha planilha, sem eu jamais ter sentado e falado, capítulo 1 vai ser essa parte aqui, esse beat, capítulo 2 tem que acontecer isso, capítulo 3 tem que acontecer esse tipo de coisa, né? Que eu tô falando, tipo assim, incidente excitante, primeiro plot point, segundo plot point, midpoint, clímax, eu falo desse tipo de estrutura. E quando eu vi, 95% do que eu tinha escrito se encaixava exatamente no lugar certo que precisava da estrutura. E aí eu fiz um tweet falando, muito legal perceber que às vezes a gente faz as coisas de maneira intuitiva, né? Acabei de fazer isso em relação a uma história minha, de tentar botar ela na estrutura e percebi que ela já estava, né? E aí o João Peçanha falou assim, eu tenho para mim que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente reflete, isso vai se tornando cada vez mais orgânico e a gente começa a fazer sem perceber que está fazendo. E eu também acho isso, acho que quanto mais a gente tiver discussões iguais as que a gente está tendo aqui, seja como ouvinte ou seja como participante ativo, mais a gente tem a nossa mente voltada para essas coisas, e nosso cérebro, é incrível como ele trabalha no segundo plano, né? Como ele faz tarefa sem a gente perceber. Ele vai fazendo essas conexõezinhas e naturalmente ele vai criar uma estrutura para sua história que respeita essas ideias, né? Não só a estrutura, mas várias dessas outras coisas que a gente está estudando aqui, que no final das contas você vai ver, cara, tem tanto embasamento teórico no que eu faço que eu nem acredito que sou eu que estou fazendo, porque eu não pensei em nada disso, sabe? É bem curioso você ver isso acontecer. Então, a minha dica seria continuem estudando e participando dos encontros, mesmo que pareça uma coisa que você está cansado de saber. Encontros aqui e tantos outros que têm acontecido aí, principalmente agora nesse momento de quarentena. Mas é isso, pessoal. Eu queria então mandar um grande beijo para vocês. Obrigado por terem participado até aqui. E os que não puderam participar até o final também, muito obrigada por estarem acompanhando a gente de pouquinho em pouquinho. A gente vai melhorando sempre. Esqueci de desmutar. Marina. Tô aqui falando. Sensacional. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença. Um abraço aí para todo mundo. Até o próximo encontro. Beijos. Beijos. Adiós. Adeus. Até a próxima, galera. Valeu.